Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente consegue enviar uma memória do tipo real do PLC 300 para o SSA06. Então aparentemente isso parece uma tarefa simples, só que temos um problema aqui, né? O SSA06 ele só consegue trocar dados através dos parâmetros usuários. E esses parâmetros usuários, eles são as memórias do tipo int, eu posso até mudar ela para Word, só que mesmo assim elas continuam sendo variáveis de 16 bits. E uma memória real, ela possui o valor de 32 bits. Então eu não consigo pegar, por exemplo, uma memória real e transferir diretamente ali para o SSA06 pela rede CAN, porque o tamanho dessas memórias são incompatíveis. Bom, então o que eu tenho que fazer para conseguir enviar essa memória real ali para o SSA06, né? Então eu vou ter que pegar essa memória real, dividir ali em duas memórias de 16 bits, pode ser int ou pode ser Word, tanto faz. Então no meu exemplo aqui eu estou utilizando a QW2000 e a QW2002, ou seja, eu quebrei aquela memória real em duas partes. Aí sim, agora que elas são duas Words, eu consigo transferir essas memórias Words, receber ali no SSA06 como parâmetros do usuário, por exemplo, o parâmetro 1050, 1051. Só que lá no SSA06 eu tenho que fazer o processo contrário, eu tenho que pegar essas duas Words, ou esses dois valores ints, e juntar elas novamente para transformar numa memória real. Por exemplo, ali um setpoint de posição, que é uma memória real. Então é justamente esse processo que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então eu já estou com o WPS aberto, eu vou abrir uma nova configuração. Vou dar um nome para esse projeto, por exemplo, PLC300, underline SSA06. Nome do recurso, eu vou começar criando primeiro o PLC300. Depois eu crio um programa de teste ali no SSA06. Então eu vou criar aqui o PLC300, que ele vai ser o mestre da minha rede CAN. Clico aqui em próximo. Conexão, eu vou fazer via USB, clico em testar. Ele já reconheceu aqui o PLC300 e clico em próximo. Depois finalizar. Bom, eu vou começar fazendo o programa através da rede CAN. Então primeiro eu vou abrir aqui a rede CAN Open e configurar a minha rede. Então eu vou escolher aqui o meu SSA06, revisão 210. Ele vai falar que o mestre não está configurado. O mestre no meu caso é o PLC300. Então eu clico em sim. Aqui eu tenho que escolher quem que vai ser o mestre da minha rede, que vai ser o PLC300, revisão 4.10. Endereço 1, baud rate 1000. E aí clico em OK. E logo em seguida aparece já o meu SSA06, que ele vai ser o endereço 2 aqui da rede. E aí clico em OK. Bom, então a troca de dados que nós vamos ter que fazer na rede CAN é justamente essa. Então o PLC300 ele vai ter que enviar duas Words, QW2000 e 2002, e o SSA06 vai ter que receber ali duas Words ou duas ints no parâmetro 1050 1051. Então são essas quatro memórias que eu vou mapear aqui, né? Essa QW2000 e 2002 como TXPDO aqui no PLC300 e o parâmetro 1050 1051 como RxPDO ali no SSA06. Então voltando aqui na minha configuração, eu vou começar aqui pelo PLC300. Clico uma vez, seleciono aqui PDOs, vou escolher a opção TXPDO, vou pegar aqui a TXPDO1 e eu vou mapear a QW2000 e a 2002. Então vou colocar as duas Words aqui para que elas sejam enviadas pela rede CAN. Então QW2000 e 2002. Por que eu utilizo duas Words, né? Porque a memória real é uma memória de 32 bits, então eu preciso de duas Words para enviar uma memória real. Então eu vou ter que configurar o Event Timer, eu vou colocar a cada 50 milissegundos. Essa informação ela vai ser enviada através do Cube ID 181, então é esse Cube ID que eu vou utilizar lá no SSA06. Então meu PLC300 já está configurado, clico em OK. Mando salvar as configurações. Vou entrar agora no SSA06, clico aqui em PDOs, vou escolher RxPDO, clico uma vez aqui no Receive PDO1, eu já vou acertar o Cube ID, que vai ser o Cube ID 181, vou tirar essa Control Word, que ela já vem como padrão, e eu vou adicionar o parâmetro 1050 e 1051. Então minha QW2000 lá do PLC300 vai escrever na minha variável 1050, e a QW2002 ela vai escrever aqui no parâmetro 1051 do meu servo. Então no meu servo aqui eu vou ter que fazer o processo contrário, né? Eu vou ter que pegar essas duas memórias ints e transformar em uma memória do tipo real. Então a configuração aqui da rede CAN já está feita, clico em OK e mando salvar as configurações. Então a minha rede CAN já está pronta, eu já posso fechar e salvar. Bom, então eu vou começar o programa aqui pelo PLC300. Bom, então eu vou criar uma variável do tipo real, que é justamente essa variável que eu vou enviar pela rede CAN. Então eu clico aqui na aba variáveis, clico aqui na opção mais, vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de var real, por exemplo. Poderia dar um nome qualquer mesmo, né? O mais importante é que o tipo de dado dela tem que ser do tipo real, que é justamente o objetivo desse vídeo. Eu vou colocar um valor inicial, por exemplo, de 3.14, o valor de π. Só para esse valor não começar zero e para ver se a gente consegue ler esse valor aqui de 3.14
lá no SSA06. E depois que o programa estiver funcionando, eu posso trocar esse valor aqui por outros valores e fazer um teste para ver se está tudo funcionando. Então eu vou clicar em OK, minha variável já está criada, e agora eu vou ter que arrumar algum jeito de mover essa variável do tipo real para aquelas memórias QW2000 e 2002. Então eu vou abrir aqui minha aba Global Network para criar as minhas duas variáveis, QW2000 e 2002. Vou clicar aqui no botão mais. Então vou ter que criar duas memórias aqui, né? Primeiro a QW2000, então vou chamar essa memória aqui de SCA, por exemplo, parte 1. Tipo de dado eu vou deixar como int mesmo, e eu vou ter que mudar o tipo dela para QW e o endereço 2000. Vou clicar em OK, e aí eu clico no mais de novo, vou colocar aqui como SA06, SCA parte 2, né? Que seria a segunda parte da minha informação. Então eu vou mudar aqui também para QW 2002. E aí eu clico em OK. Bom, e agora para eu conseguir transformar a minha memória var real, que é uma memória 32 bits, em duas memórias ints, eu vou ter que utilizar vários blocos de conversão, e justamente para facilitar essa conversão que eu criei um bloco de função do usuário. Então eu vou deixar ele disponível para vocês fazerem um download. Então eu vou abrir aqui meu programa, bloco de função do usuário, clico com o botão direito para importar o meu bloco de função do usuário, entro aqui em importar biblioteca, vou escolher aqui a minha biblioteca que está na minha área de trabalho, está dentro dessa pasta blocos, conversão, e aí eu tenho esse bloco aqui que é para converter as memórias do tipo real em memórias ints. Para adicionar esse bloco aqui no meu programa, clique em próximo, finalizar. Então agora eu vou abrir o meu main ladder. E eu já posso fazer meu programa. Então eu vou adicionar o meu bloco de função do usuário, userfb. Clico duas vezes aqui na instância, editar. E aí eu escolho esse bloco que eu acabei de adicionar. Então esse bloco aqui ele tem a entrada como variável real e ele tem duas saídas ints. Eu coloquei também uma entrada aqui chamada swap, é justamente para inverter a ordem dessas duas saídas aqui, caso necessário. Então normalmente o swap eu posso deixar, por exemplo, em false. Caso eu estivesse comunicando com outro CLP de uma outra marca, talvez eu precisaria fazer um teste aqui em false ou em true, para ver como que o outro CLP receberia esse valor. Mas como eu estou utilizando aqui os dois equipamentos VEG, eu posso deixar os dois blocos em false, que eles vão conseguir se comunicar normalmente. Nesse campo aqui, var real, eu vou escolher qual memória que eu quero separar ela aqui em duas memórias ints. Então eu vou pegar essa minha memória que eu criei, que é a memória var real. Lembrando que essa var real ela tem um valor inicial ali de 3.14. Então é esse valor que eu espero receber lá no SSA06. Então desse lado eu coloco as minhas duas memórias, aqui que eu coloquei como SSA06 parte 1 e SSA parte 2. Que é a minha QW2000 e a QW2002. Bom, então agora eu vou transmitir o meu programa, mando fazer o download, clico aqui em todas as opções. Clico em OK. Então meu programa já foi transferido, agora eu vou fazer a monitoração dele. Bom, então como nós podemos ver, né, esse bloco ele está pegando aqui minha variável real, 3.14, separando em duas words. Pode ver que a primeira word ela vale menos 2.621 e a segunda 16.000 e pouco aqui, né? Não tem nada a ver com o valor 3.14. Não se preocupem com esse valor, porque o valor do tipo real, quando ela é representada aqui em duas words ou duas variáveis ints, ela vem com esse valor estranho mesmo aqui, mas essas memórias real, né, do tipo float, ela segue um padrão ali da IEC, que todos os equipamentos de mercado vão seguir esse mesmo padrão. Então não se preocupem que você está enviando esse valor estranho, mas do outro lado o equipamento, se ele seguir a norma IEC, ele vai conseguir ler esses valores e converter de volta ali para um valor float, ou memória do tipo real, né. Bom, então o programa do PLC300 já está pronto, e agora eu vou fazer o programa do SSA06. Então eu vou clicar aqui com o botão direito no meu projeto, seleciono essa opção novo recurso, vou criar um novo recurso aqui chamado SSA06. A conexão vai ser via porta USB. Clico aqui em testar. Ele já encontrou meu servo. Clico em próximo. Próximo novamente, finalizar. Então vou abrir o meu main ladder. E o processo que eu vou fazer aqui vai ser o processo contrário. Eu vou ter que pegar o meu parâmetro 1050 e o meu parâmetro 1051 e transformar eles de volta ali numa memória do tipo real. Então novamente eu vou utilizar um bloco de função do usuário. Clico aqui com o botão direito, importar biblioteca, seleciono aqui o local onde eu salvei meus blocos, e eu vou utilizar essa outra instrução chamada ints to real. Clique em próximo, finalizar. Então esse bloco vai funcionar de forma inversa do outro, né? Eu vou pegar duas memórias do tipo int e transformar de volta numa memória do tipo real. Então eu vou adicionar aqui meu bloco de função do usuário, clico duas vezes aqui na instância, editar, seleciono aqui o meu bloco que eu acabei de adicionar,
E pode ver que ele é parecido, muito parecido ali com outro bloco que eu utilizei no PLC300, só que as variáveis elas são invertidas, né? Na entrada aqui eu vou ter dois parâmetros int. Então, primeiro parâmetro int, eu vou escolher aqui o par 1050. Segundo parâmetro int, par 1051. Swap eu vou deixar false também. E aqui eu vou criar uma memória do tipo real. Então eu vou criar, por exemplo, uma memória setpoint posição. Supondo que eu estivesse enviando uma referência de posição lá do PLC300 aqui para o SSA06. Então eu vou criar essa variável, ela já me obriga a criar essa variável do tipo real, clique em OK, e eu vou transferir o meu programa. Então o valor que nós esperamos receber aqui é justamente aquele valor de 3.14, então vamos fazer esse teste. Vou transferir meu programa, clico aqui em todas as opções, e agora vou fazer a monitoração dele. Então pode ver que o valor que ele está lendo aqui no P1050 e no P1051 são aqueles dois valores estranhos ali, né? Menos 2.600 e 16.000. Só que desse lado aqui ele conseguiu juntar essas duas informações e transformar aqui de volta em 3.14, que era justamente o esperado por esse bloco. Bom, então agora eu vou alterar esse valor aqui no PLC300 para ver se no SSA06 ele vai alterar também, né? Então eu não consigo monitorar os dois programas ao mesmo tempo. Então eu vou abrir o meu main ladder aqui do PLC300. Eu vou ter que clicar com o botão direito aqui no PLC300, definir como recurso principal. E aí eu entro novamente aqui no modo monitoração e eu consigo trocar o valor dessa variável aqui no PLC300. Eu vou trocar, por exemplo, essa variável aqui para 123.456. Clico aqui em Write. Então eu já forcei minha memória para esse valor. E agora eu vou voltar aqui no SSA06, vou definir como recurso principal. Vou abrir o ladder aqui e ver se eu recebi o valor novamente. Ó. Então pode ver que o valor recebido aqui é 123.456. Bom, eu mostrei essa função de transferir valores do tipo real, porque daqui para frente eu vou mostrar alguns exemplos de comunicação entre os PLC300 e o SSA06. Então esse programa aqui ele vai ser bastante útil daqui para frente. Bom pessoal, não deixem aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.